Então vamos começar o nosso roteiro, né? Que eu separei as nossas notas, né? Primeiro eu comentei, fiz esse comentário no começo. Enfim, a vacina parece que agora chegará. Sem mais hora H ou dia D, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, controverso que só Jesus na causa, Eduardo Pazuello, anunciou nesta quinta-feira, dia 14, em reunião com prefeitos de todo o país, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberando as doses emergenciais das vacinas da Fiocruz e do Butantan, a Oxford, a AstraZeneca e a Coronavac, respectivamente, neste próximo domingo, dia 17, as vacinas começam a ser aplicadas dia 20, na próxima quarta-feira, simultaneamente em todo o país, né? A partir das 10 horas da manhã. Agora, pelo jeito agora vai, né, essa questão da imunização. E que venham logo esses imunizantes tão esperados, né, gente, por todos nós aqui no Brasil e no mundo, porque em muitos países há muito tempo que a imunização já iniciou e as pessoas já estão tomando já a segunda dose já, que são 2 doses, né, e já estão ficando livres, né, imunes a esse vírus mortal para muitos, que no Brasil já são quase 208 mil óbitos por conta da Covid-19. E não são só números, são pessoas, são amigos, são familiares de muita gente, pessoas queridas, artistas que a gente tem perdido, né? E infelizmente a gente está agora chegando a essa fase, apesar do caos que o estado do Amazonas está passando por conta de responsabilidade do governo, dos governos, o federal e o estadual. Agora vamos destacar o que foi destaque nas redes sociais de ontem. Eu, claro, tinha que trazer a fala, né, o vídeo do prefeito aqui de Petrolina, a maior cidade do sertão de Pernambuco, o prefeito Miguel Coelho, do MDB, sobre essa boa nova da vacina e como é que a cidade vai estar recebendo, né, como é que ela está preparada. E ele, como é expert em redes sociais, não deixaria de passar jamais essa boa notícia, né? O prefeito de Petrolina, no sertão pernambucano, Miguel Coelho, do MDB, tratou logo de deixar a população informada da boa nova, que é essa definição, né, do início da vacinação do país. Assim que encerrou a reunião remota com Eduardo Pazuello, ele fez um vídeo dando os informes revelados no encontro com o ministro e todos os gestores do país. E o ministro disse que a imunização já tinha data e hora confirmados, como eu falei, né? Dia 20, às 10 da manhã. A reunião remota foi provocada pela Frente Nacional de Prefeitos, né? Da qual Miguel é um dos vice-presidentes. O prefeito Miguel Coelho adiantou que a estrutura da saúde municipal está preparada para receber os imunizantes, frisando que, no caso de Petrolina, as prioridades para essa primeira etapa da vacinação, da imunização da Covid-19 aqui, contra a Covid-19, de combate à Covid-19, será para os maiores de 70 anos, idosos residentes em abrigos e asilos da cidade, os profissionais do enfrentamento à saúde, do enfrentamento à Covid-19 no município. E aí, à medida que for evoluindo, as próximas etapas serão anunciadas pelo próprio prefeito, que ele faz muito bem essa comunicação pelas redes sociais. No caso aqui do estado de Pernambuco, o comitê de enfrentamento, né, teve reunido para justamente organizar esse plano de imunização em nível estadual. Então, reunido nesta quinta-feira, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Pernambuco, comandado pelo secretário de Saúde do Estado, André Longo, revelou que a estrutura estadual está pronta para dar início ao plano estadual de imunização contra o novo coronavírus. Na reunião, André Longo disse que a possível priorização da vacina no estado será para idosos a partir de 80 anos ou a partir de 60
para os que estejam em instituições de longa permanência, que são os abrigos e os asilos, como eu falei no caso de Petrolina. Na primeira etapa, também deverão ser priorizados os profissionais de saúde que atuam em UTIs de unidades de referência para a Covid-19 e populações indígenas residentes em aldeias, como no caso aqui no sertão de Pernambuco, né, a gente está aqui no sertão, como a comunidade, né, Trucá, que vive na cidade de Cabrobó, aqui próximo a Petrolina. A outra nota aqui na coluna que eu destaquei, eu eu titulei como "Deu ruim na bancada de oposição em Petrolina". O ruído na comunicação entre os 4 integrantes da bancada de oposição ao governo Miguel Coelho na Câmara Municipal de Petrolina foi grande nesta semana, né, para se definir a liderança. Com direito à nota pública e tudo do vereador professor Gilmar Santos, do Partido dos Trabalhadores, que não se sentiu à vontade na discussão com os demais colegas de bancada. Marquinhos do N4, que será o líder do grupo, que será o grupo de 4, né? Que agora parece que vai ser 3, né? Com esse anúncio de Gilmar de ficar independente, né? Junto com Samara da Visão e Elismar Gonçalves. Os 2 primeiros pertencem ao PSD, Marquinhos e Samara, e Elismar do Podemos. Na nota pública em que o vereador Gilmar Santos enviou à imprensa ontem, ele disse que teria proposto aos colegas de bancada se revezarem na liderança, ficando cada um, né, um momento na missão. Poderia ser cada um ficando um ano, né, na missão de liderar a oposição. Mas o petista também, mas a sua sugestão, né, não foi aceita pelos colegas. Então o petista também reclamou da falta de compromisso do vereador Elismar Gonçalves, né? Ele colocou inclusive na nota e disse que o vereador do Podemos, né, que está na oposição, não compareceu a nenhuma das reuniões da bancada durante o processo de discussão para a escolha da liderança e de se discutir a estratégia de atuação do grupo, né, para essa nova legislatura que se inicia em fevereiro, na primeira terça-feira útil de fevereiro. Por fim, na nota, Gilmar afirmou que continuará sendo oposição de fato e à esquerda do governo Miguel Coelho II. Comportamento que marcou seu primeiro mandato, que não seria diferente na continuidade do seu segundo mandato, né? Então, e o que diz Marquinhos, né, sobre essa posição pública do vereador Gilmar Santos? Eu mantive contato com ele, né, ontem, mas ele veio me responder já, eu acredito que já era hoje cedo, né? Ele colocou aqui para mim: bom dia, Sinara Marques. Bom dia a todos do Portal Tribuna e em especial a todos de Petrolina. A oposição escolheu seu líder democraticamente. A ideia de rodízio foi idealizada pelo vereador Gilmar Santos e não aceita pelos demais colegas de oposição. Estamos cientes da árdua missão que vai ser liderar a oposição, mas estamos preparados para lutar pelo melhor para Petrolina. O vereador Elismar, a vereadora Samara e eu seguimos unidos, visando fiscalizar, cobrar e propor ao Executivo políticas públicas que venham beneficiar todos os petrolinenses. Como o vereador Gilmar Santos soltou uma nota afirmando que vai adotar uma posição independente, respeito a decisão dele, mas vamos manter o diálogo para que Petrolina saia ganhando. E Elismar, que eu também, né, fui, né, atrás dele para saber como é que ele respondia ou o que ele achava dessa nota do colega de oposição Gilmar Santos. Bem, ele me disse o seguinte: ele ficou de me ligar, mas até agora, no início da nossa live, ele não tinha ligado ainda, né? Entretanto, eu tive conversas lá na Câmara com ele, discutindo essa questão da oposição, do comportamento, da liderança, né? E ele já tinha informado que o que fosse decidido pelo grupo ele iria acatar, né?
e que, no seu caso, ele não tinha interesse em liderar a oposição, pelo menos nesse momento. Isso ele tinha comentado comigo há cerca de uma semana. Disse também que continuará atuando como oposição responsável, que sempre fez, né, e que por isso teria sido reeleito. Ele acredita que seus eleitores aprovaram a maneira, né, dele se comportar e conduzir o seu mandato, fazendo essa oposição, digamos, sem muitos embates e sem muito confrontar com o poder executivo, mas que vai permanecer na oposição. Então a gente aqui colocou tanto o posicionamento de Gilmar, porque que ele vai ficar independente, a resposta do líder da oposição agora, né, Marquinhos do N4, que é do Podemos, não do PSD, e a fala, não sobre isso, mas uma fala que o vereador Elismar já tinha conversado comigo em outro momento na Câmara de Vereadores. Então vamos ver agora o que é que vai acontecer daqui para frente, como é que vai ser essa oposição que já está diminuída e se dividindo. Então vamos ver qual será a estratégia desse grupo para poder fazer o papel que democraticamente, né, eles foram eleitos, que é de estar na oposição. E continuando com a pauta do Partido dos Trabalhadores, já que o professor Gilmar Santos é do PT, o partido resolveu entregar nesta quinta-feira, dia 14, os cargos que ocupa no governo Paulo Câmara, do PSB, aqui de Pernambuco. A princípio, a decisão sairia no final de janeiro, mas o deputado estadual e presidente do partido em Pernambuco, do PT em Pernambuco, Doriel Barros, anunciou a saída ontem. Em nota, Doriel afirma que concretiza a saída porque, como resultado dos debates internos sobre a continuidade de participação do Partido dos Trabalhadores no governo do Estado, decidimos deixar os cargos que o PT ocupa na atual gestão do PSB de Pernambuco. Fecha aspas aqui. Doriel também disse que a participação do PT na gestão foi uma decorrência natural da aliança que celebraram com o PSB em 2018 e que ajudou e muito, né, minha gente, o governador Paulo Câmara a se reeleger, porque ele estava numa situação muito delicada, né, com uma oposição aguerrida do outro lado, e o PT teve que abdicar, inclusive, da sua candidatura própria, né, a deputada federal Marília Reis estava cotada, mas em detrimento dos acordos também, do apoio ao então candidato a presidente, o ex-prefeito Fernando Haddad, o ex-ministro Fernando Haddad, chegou-se num acordo para ela abdicar da sua candidatura ao governo e, em troca, o PT estaria na chapa, né, majoritária com o senador Humberto Costa, que foi o mais votado, né? Foram eleitos Humberto Costa e Jarbas Vasconcelos, do MDB, e aí foi que se consolidou a vitória para a reeleição do governador Paulo Câmara. Inclusive, Petrolina há muito não dava assim uma vitória tão emblemática ao governo do estado, que Petrolina sempre foi meio rebelde do resto do estado, né? E Paulo, com essa aliança com o Partido dos Trabalhadores, que tinha na chapa também nomes importantes da cidade, como o ex-prefeito, o ex-deputado estadual Darcy Amorim, que era candidato a deputado federal, ficou como primeiro suplente, né, baixando cerca de poucos votos para se eleger. A deputada estadual que foi eleita, Dulce Amorim, né, um grupo grande, a própria Cristina Costa, vereadora, então vereadora, que disputou também a candidatura a deputada, apesar de não ter feito campanha para Paulo Câmara, mas ela também, quem votava nela, ela não resolveu manter, não resolveu bater de frente, né? Porque o partido assim teve que decidir. Então, após as controversas posições do PSB no segundo turno, né,
da eleição de João Campos, do PSB, para prefeito do Recife, houve um desgaste, né? A eleição foi muito dura no finalzinho do segundo turno e que orientou, né? Levou o Partido dos Trabalhadores a se reunir e tirar essa definição. Doriel também disse que a participação do PT na gestão foi uma decorrência natural, né, da aliança que se celebrou em 2018. Ele disse, abre aspas, ao longo desses 2 anos, o PT contribuiu de forma decisiva para o sucesso da administração estadual. Deixa eu voltar aqui. Desenvolvendo políticas públicas com criatividade, competência e compromisso com a maioria da população, especialmente no segmento da agricultura familiar. Implantamos um trabalho que se continuado, permitirá a colheita de importantes frutos para a gestão estadual e mudanças estruturais nesses setores, disse em nota o presidente estadual do PT. Com isso, Doriel também afirma que a bancada de deputados estaduais, que tem como líder a deputada Dulce Amorim, do PT aqui de Petrolina, vai assumir um posicionamento independente em relação ao governo estadual. Além de Doriel e Dulce Amorim, né, que é a líder do PT na Assembleia, a bancada também conta com a deputada estadual Tereza Leitão. Ele disse que a bancada se pautará também na conduta, né, em relação ao governo, que pautará também a conduta do partido na Assembleia Legislativa, esse afastamento. Ainda em nota, o presidente do PT disse que espera a continuidade de um diálogo respeitoso com o governo estadual e com a Frente Popular. A assessoria de imprensa da deputada federal Marília Reis, que disputou a candidatura da Prefeitura do Recife, informou, né, a redação do Diário de Pernambuco, da qual a gente compartilha essa notícia, né, que no momento não iria se pronunciar, né, sobre esse tema da saída do PT do governo Paulo Câmara. Aqui, a gente né, procurei encaminhar questionamentos a respeito dessa saída do Partido dos Trabalhadores do governo do Estado, e encaminhei as perguntas às principais lideranças do partido aqui na cidade, que são o vereador Gilmar Santos, a deputada Dulce Amorim, a ex-vereadora Cristina Costa e o ex-deputado e prefeito Odaci Amorim. Então, assim que a gente tiver as respostas, só a Cristina, que até o momento encaminhou, ela disse que para ela nunca apoiou a aliança, então para ela não muda, porque o seu posicionamento foi de não apoiar o ingresso, de não ingressar na Frente Popular. Na época, inclusive, ela não apoiou a reeleição de Paulo Câmara. E agora eu aguardo, né, as notas da deputada Dulce Amorim, do deputado Odaci Amorim, que eu entrei em contato também, estou aguardando, e do professor Gilmar Santos também, do Partido dos Trabalhadores, e a gente vai trazer aqui, com certeza, vai postar aqui no nosso tribunanordeste.com.br e vai depois comentar na segunda-feira, na nossa coluna de segunda-feira aqui, Bastidor, com Sinara Marques. Deixe-me ver aqui. Agora, um assunto que tem preocupado, que tem trazido muitas opiniões favoráveis e não favoráveis, que é essa questão das provas do Enem em meio a esse aumento, né, tão preocupante da infecção da Covid-19. Então, depois de um ano escolar completamente atrapalhado pela pandemia da Covid-19, as provas da edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio e o Enem estão marcadas para começar no próximo domingo, dia 17. Estão marcadas sob a expectativa de revelar discrepâncias ainda maiores nessa questão, né, da desigualdade entre os estudantes, nessa questão do acesso à informática, do ensino remoto, né? De acordo com os dados da última edição da avaliação, 22,4% dos estudantes não tinham
acesso à internet e 46% não tinham um computador em casa, considerando que a situação sanitária decorrente do novo coronavírus deixou as escolas brasileiras fechadas por praticamente o ano todo e o déficit de aprendizagem deve refletir na prova. Então é a desigualdade imperando aqui no Enem 2020-21, né? Originalmente previsto para ocorrer em novembro, o Enem foi adiado para 17 e 24 desse mês, por conta da pandemia. Apesar do aumento no número de casos de Covid no Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, autarquia federal responsável pela prova, descartou o adiamento. Estão inscritos para essa edição 5.783.357 alunos. Existe também ações, né, na Justiça Federal para esse adiamento e até domingo, pelo menos no Amazonas, é possível que sejam adiadas essas provas, porque lá a gravidade é ainda maior desse caso da doença, do aumento, né, da doença, por falta de oxigênio, por falta de insumos. E a gente vai acompanhar aqui e vai trazer para vocês. E como o mundo dá volta, né, gente? Olha só essa notícia. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, publicou em seu perfil ontem à noite no Twitter que havia conversado, né, com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para atender a falta de oxigênio e suprir os pacientes em Covid na capital do estado, Manaus. Abre aspas, por instruções do presidente Nicolás Maduro, conversamos com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para colocar imediatamente à sua disposição o oxigênio para atender a contingência sanitária em Manaus, tuitou a autoridade venezuelana. E por falar nisso, eu vou trazer para você uma informação aqui sobre a empresa White Martins, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou trazer aqui, foi postada na Veja Online essa notícia. A White Martins é uma das maiores fornecedoras de oxigênio hospitalar no Brasil. A companhia possui uma planta de produção em Manaus, onde falta o insumo neste exato momento, né? A crise estourou por força ontem, o que gerou uma situação de guerra na capital amazonense. A companhia relatou a crise ao Radar Econômico, que é a coluna da Veja Online, que a gente está repercutindo aqui na nossa coluna Bastidor. Segundo a White Martins, a demanda por oxigênio hospitalar aumentou em 5 vezes nos últimos 15 dias, alcançando um volume 3 vezes maior do que a capacidade de fornecimento da empresa. A saída foi tentar importar por vias fluviais e aéreas oxigênio de outros lugares. Contou para isso até com a ajuda da FAB, a Força Aérea Brasileira. Mas não foi suficiente. A saída para a crise, contudo, pode estar na importação do oxigênio da Venezuela. Tá vendo? Leia abaixo o relato, a nota da White Martins. Em virtude da escalada sem precedentes da pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas e da situação de calamidade pública em Manaus, a capital do estado, a White Martins tem mobilizado todos os esforços para suprir a demanda exponencial de oxigênio, que já aumentou 5 vezes nos últimos 15 dias, alcançando um volume de 70 mil metros cúbicos por dia. Esse consumo equivale a quase o triplo da capacidade nominal de produção da unidade local da White Martins em Manaus, que corresponde a 25 mil metros cúbicos dia. E segue crescendo fora do controle e qualquer previsibilidade. Para se ter uma ideia, durante a primeira onda da pandemia, entre abril e maio de 2020, o consumo alcançou o pico do volume de 30 mil metros cúbicos por dia. Anteriormente à pandemia, essa planta operava com 50% de sua capacidade, e isso era suficiente para atender todos os clientes dos segmentos medicinal e industrial, que somavam um consumo na ordem de 10 a 15 mil metros cúbicos por dia. No cenário atual de crise sem precedentes,
a White Martell conseguiu recentemente ampliar o limite máximo à capacidade de produção da planta de Manaus, de 25 para 28 mil metros cúbicos por dia, e direcionou toda a produção de oxigênio da unidade para o segmento medicinal. A unidade da White Martins em Manaus já havia passado ao longo de 2020 por processos de ampliação que permitiram à empresa aumentar significativamente sua capacidade de produção local. Uma das iniciativas com esse objetivo foi a instalação de um compressor de ar-condicionado de ar adicional na operação com capacidade nominal de produção de 700 metros cúbicos por hora e que permitiu obter um incremento no volume de 1.800 metros cúbicos por dia. Naquele momento, a empresa também aumentou, isso na primeira onda, a estocagem de oxigênio líquido em cerca de 30% para garantir ainda mais confiabilidade no fornecimento do produto. Por se tratar de uma pandemia global e que afeta todo o país, o cenário logístico na região, que por si só é extremamente desafiador por não contar com acessos terrestres, fica ainda mais complexo. Por isso, a empresa vem implementando uma grande operação por vias fluvial e aérea, em cooperação com as autoridades governamentais e as forças armadas, para trazer oxigênio de fábricas localizadas em outros estados. Logo no início de janeiro de 2021, a companhia deslocou para esta operação 23 carretas criogênicas e 4 isotanques de 7 estados diferentes, que permitiram um incremento de volume médio de 22 mil metros cúbicos por dia. A companhia também viabilizou o envio de 500 cilindros com suporte da FAB, o que representou um acréscimo de volume de 5 mil metros cúbicos. A empresa reforçou ainda o monitoramento do consumo dos hospitais da região e otimizou ao máximo as rotas de entrega para abastecimento dos tanques que armazenam o produto. Além disso, já colocou à disposição das autoridades o envio de 32 tanques criogênios móveis que neste momento estão em São Paulo e aguardando mobilização para serem transportados para Manaus. A White Martell já identificou a disponibilidade de oxigênio em suas operações na Venezuela e nesse momento está atuando para viabilizar a importação do produto para a região. Então, gente, a empresa fez o seu papel.